A parte ruim do currículo dele é que ele foi meu professor, essa é a parte ruim do histórico dele aí. E hoje nós vamos ter, então, a continuidade do livro de Daniel com ele, tá? Professor, o senhor está bem de imagem, de som, tá tudo tranquilo aí pelo que a gente está vendo aqui, viu? Então, Que ótimo, Roger. Obrigado aí novamente, Shabbat Shalom a todos, não é? É bom saber, Sérgio, que você está aí bem, que correu tudo bem aí na cirurgia e a recuperação aí seja total e, viu, e voltar à normalidade da vida, não é? E é bom estar aqui novamente com vocês, continuarmos nesse estudo com os amigos daqui, os amigos de fora, com todos vocês aí, Shabbat Shalom, que Deus possa abençoar, estar com você de forma especial neste dia de Shabbat, ou finalzinho de Shabbat. Hein? Então vamos lá para o nosso estudo, na nossa continuação. Nós estamos então aqui na terceira parte do nosso estudo de Daniel. Só um momento aqui, só conferir aqui uma questão. o senhor está habilitado para compartilhar, professor. Sim, tranquilo aqui. Só ver aqui. Ok, está aqui. Deixa eu só aproveitar e fechar aqui um outro aqui. Não dá nenhum conflito, nenhum problema. Bom, já estamos aqui. Está tudo pronto aqui. Então, como o Roger instruiu, vocês aí enviem, qualquer que tiver alguma pergunta, alguma dúvida, possa comunicar aí com ele ou com o Márcio, que estarão ali acompanhando estas questões para a gente poder dialogar aqui quanto a este nosso estudo de hoje também. Então, vamos lá? Continuando, então, o livro de Daniel, nós vamos agora para a terceira parte do nosso estudo de Daniel 7, essa visão de feras e do juízo. E até agora, lembrando que na semana passada, nosso último estudo, nós avançamos um pouco mais no estudo dos símbolos usados nesta visão de Daniel, com estes animais, não é? E recapitulando, então, que já identificamos, então, nessa visão até agora, no capítulo 2, capítulo 7 e o paralelo entre eles. Então, primeiramente, o primeiro império que foi indicado nesta visão, que é Babilônia, império dos dias do profeta Daniel. Depois disso, o império seguinte, que era Medopérsia, império que também Daniel viveu no início deste império ali, na própria Babilônia, a cidade de Babilônia, quando foi conquistado por Ciro, e Daniel ainda serviu ao governo medo-persa logo no início dele ali, e que é identificado pelos peitos e braços de prata, pelo urso, e já vimos também pelo carneiro do capítulo 8, que tinha um chifre maior do que o outro, indicando o lado persa que dominaria este império totalmente. Hein? O terceiro império, então, nós vimos ali representando pelo bronze na estátua e pelo leopardo de 4 cabeças e 4 asas, e também pelo bode peludo com um grande chifre, que era o próprio texto bíblico indica ser a Grécia. Depois deles, então, diz que viria um reino, um império, um rei muito mais poderoso que todos eles. Mais forte, mais devastador, não é? E nós trabalhamos bem sobre isso no nosso último estudo. Este animal terrível de 10 chifres, com dentes de ferro, com unhas de bronze, que tudo esmiuçava, destruía, consumindo toda a terra. Aí vemos, então, que, pelas características do animal, pela sequência que é apresentada na Bíblia, nós encontramos o Império de Roma e tudo aquilo que em Roma foi para a história do Oriente Médio, história da região mediterrânea, história do mundo. Não é? E os 10 chifres dele como a sua divisão nos 10 reinos germânicos que ocorreram depois, quando da caída do Império Romano do Ocidente, em 476. Não é? E com 10 tribos bárbaras germânicas que ocuparam e causaram esta queda e depois deram origem ao que é hoje a Europa, e nós vimos isso daí. Mas ficou
do lado, aquela finalzinho ali, quem que é o 11º chifre. Esta ainda foi algo que faz parte do nosso estudo de hoje e, consequentemente, também as imagens de juízo e do reino de Deus, representados em Daniel 2 pela pedra montanha, a pedra que destrói Estrato e depois se transforma numa montanha, que enche toda a terra, e pela cena do juízo do ancião de dias e a vinda do filho do homem para receber o reino e poder ali diante do ancião de dias, e com ele os santos do Altíssimo recebem o reino também. Então, aqui estamos, nós vamos seguir hoje o nosso estudo, então, e a questão com que nós nos deparamos no finalzinho, foi quem é ou o que é o chifre pequeno de Daniel 7, com olhos como de homem e uma boca que falava insolências. Quem era? Quem é este poder? O que ou quem, não é? Ele representa. E este vai ser o foco principal do nosso estudo de hoje. Nós vemos que nós temos algumas características na busca da identificação deste poder. Nós temos, então, vamos trabalhar no texto e ver as características deste chifre pequeno, como ele é chamado. Primeiramente, então, o texto bíblico nos diz que ele pertence ao quarto animal. Isso é bem claro no texto bíblico, na descrição deste quarto animal diz: o quarto animal terrível, espantoso, sobremodo forte, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres, e segue o texto falando: estando eu a observar os chifres, que são os 10 chifres deste animal, eis que entre eles subiu outro pequeno, e eis que neste chifre, que subiu por último, havia olhos como de homem e uma boca que falava insolências. Então, ele pertence ao quarto animal. Ele é um chifre deste animal. Os 10 chifres, diz lá a interpretação, quando o anjo, o ser celestial, dá a interpretação para o profeta, para Daniel, diz que os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro. Então, um outro rei, naquele quarto reino, não é? O qual será diferente dos primeiros. Então, ele é um chifre deste quarto animal, como os outros eram também. Então, pertence ao quarto animal, é um chifre entre outros chifres deste animal. Sim? E aí vamos, então, ao primeiro ponto importante, porque, diferente do outro, o que acontece com esse chifre pequeno é a mesma coisa com o quarto animal e os 10 chifres. O texto bíblico não identifica claramente como identificou Babilônia, como identificou Medopérsia, como identificou a Grécia. E ali chamando por nome. O texto bíblico ele deixa a questão sem apresentar, mas este é o principal foco do texto profético. Quando você olha esta fase da história ou da sequência de reinos, de poderes, que tomam maior espaço no texto. E ele deixa ali, então, ele apresenta características e nós vamos ter de estudar essas características na busca da identificação. Então, notem bem, o primeiro ponto aqui importante é que ele pertence ao quarto animal, ele está ligado, faz parte do quarto animal, ou seja, nós vimos que o quarto animal é Roma. Então, na busca da identificação deste poder, é um poder ligado a Roma. E é um chifre, um reino, que surgirá deste império. Então, é um rei, um reino, que surgirá deste império, surgirá de Roma. Este é o primeiro ponto que gostaria que a gente fixasse bem para buscar entender, então, o que representa este chifre pequeno que tem olhos e boca, não é? E é diferente dos outros em alguns aspectos aí. Bom, então, avançando, diz que ele... Outro ponto importante, então, agora vamos entrar em um pouquinho mais de detalhes. Foi um aspecto bem geral, o primeiro aspecto. Agora vamos entrar nos detalhes do texto. Nos diz o texto de Daniel que ele surge entre os 10 chifres, mas depois
desses 10 chifres do quarto animal. E isso aparece de maneira bem assim clara no texto. Diz lá, quando ele descreve a visão primeiro, né, ele diz lá, eu estava a observar os 10 chifres e eis que entre eles subiu outro. Então você tem Keren Ohori, então você tem um outro chifre, Zeirá, quer dizer que é pequeno, de pequenez ali, Silkat Benehem, então vai subir entre eles. Tá? E aqui eu só vou chamar a atenção também daqueles que têm maior costume com o hebraico. Quando nós estudamos o texto de Daniel, é bem interessante essa questão ali dos gêneros. Nós traduzimos o Keren para chifre, e é masculino em português. Mas no texto hebraico, Keren é feminino, é uma palavra feminina. No texto aramaico aqui, no hebraico também. E, portanto, você vai ver aqui no finalzinho, diz Beneihen, então, seria aqui o Beneihen, né? É o sufixo feminino da terceira pessoa do plural, quer dizer, entre os outros chifres, ou, se nós formos traduzir em português com a palavra feminina, que é sinônima, seria ponta. Então, aparece uma outra ponta pequena que sobe entre as outras pontas, entre as demais. Tá? Então, ela é feminina, isso aqui vai ser algo importante, especialmente no estudo do capítulo 8, que nós iremos fazer na sequência. Aí diz também, quando Daniel está interessado, ele se aproxima de um ser celestial, e aqui são as palavras de Daniel, diz que eu quis saber acerca do quarto animal, que era terrível, espantoso, sobremodo forte. Não é? Ele diz lá na metade do texto do capítulo. E diz, e também ele vai falando o interesse dele a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu. E ele diz, Veal Karnaim Assar, né? Então sobre a Karnayá Assar, sobre os 10 chifres que estavam na cabeça do animal, né? Berechá, Ve Ohori de Silkat, e o outro que subiu, o chifre pequeno, é esse 11º chifre. Então, ele surge entre os 10 chifres. Mas depois nos diz que ele surge depois deles, não somente entre, mas ele surge depois. E isso aparece na explicação do ser celestial, que quando ele vai apresentar os detalhes para Daniel, ele diz, os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele reino, do quarto reino. Né? E depois deles, depois dos 10 chifres, se levantará outro rei. Né? Então, diz ali, Ve'ohoram Yekun Ahareihon. Okay? E aqui é interessante, porque diz, mas aqui, no final aqui, se a gente vai conhecendo o aramaico, o Ahareihon é masculino, sim, mas aqui porque está usando a palavra reis, Meler, Malhin, em aramaico, não é? Que é masculino. Então aqui já muda o gênero um pouquinho, porque a referência aqui desse pronome finalzinho aqui são os reis, que em hebraico, que no aramaico como no hebraico são masculinos. Mas isso a gente vai agora no capítulo 7, essa mudança de gênero, ela não tem assim, muita implicação, porque o texto é bem claro, e seja no original, seja na tradução, fica bem claro também, mas eu só estou chamando agora a atenção porque no nosso estudo do próximo capítulo 8, isso vai ser algo muito, muito importante, tá? Para poder entender alguns aspectos do texto. Então, ele surge entre os 10 chifres, mas surge depois deles. E isso tem um aspecto muito importante que o texto destaca acerca desse chifre pequeno. Okay? Outro aspecto importante que é necessário para identificar este chifre é diz que quando ele surge, 3 dos 10 chifres do animal são arrancados, caem ou são abatidos. Então diz lá, estava eu a observar na parte da descrição, né, que é o início
da primeira parte do capítulo, não é? Diz: estava eu a observar os chifres, e eis que entre eles surgiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres, 3 dos 10 primeiros, foram arrancados. Então aparece ali esta expressão de que eles foram arrancados diante desse chifre pequeno que surge. Não é? No texto em aramaico nos diz o telat min karnaya kadmaita, né? Et akará. Então, existe essa expressão aqui, né? Akará, que é, e é na forma do reflexivo, hitpeel, em aramaico, então ele é arrancado e tem um significado aqui de passivo. Eles foram arrancados min kodmaya. Então, de diante desta ponta, deste chifre. Então, esse é um ponto importante. Quando ele surge, 3 dos outros chifres, 3 chifres dos 10, são arrancados diante dele. Okay? Quando ele está na metade do capítulo, que é essa parte que ele está preocupado, eu quero saber do quarto animal, eu quero saber da ponta pequena, também ele menciona este fato, que era um dos seus interesses. Diz, e eu queria saber também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Então, diz que quando ele surge, 3 vão cair. Veohori, não é? Diz Silcat, o outro que subiu. Ve Nefalá, então, o Nefala, Mim Kodmaya, né? Ou Kodama, desculpa, Mim Kodama, Telat. Então, 3 vão cair de diante dele. Então, isso é um fato também. E depois, no finalzinho, na explicação do anjo, de novo aparece essa informação. Os 10 chifres, Karnayá, corresponde a 10 reis, Malhin, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, e abaterá atrás reis. O Telatá, Malhim e Yeashpil. Então, ali, ele vai humilhar, ele vai abater, ele vai lançar para baixo. Okay? Esta é a ideia que aparece no texto. E é interessante este último aspecto aqui que a gente vai ver, que não é somente, quando parece lá, parece que eles foram arrancados, que eles caíram, mas aqui, no texto do verso 24, dá a ideia da interação ativa do chifre pequeno para que eles sejam abatidos, para que eles caiam, para que eles sejam arrancados. Então, não é somente algo que acontece independente do chifre pequeno, ele está intimamente ligado a este fato deles serem arrancados, abatidos ou caírem. Então, mas caem 3 quando ele surge. Então, esse é um ponto realmente importante para a identificação desta ponta ou chifre pequeno. Okay? Então, segundo ponto importante que nós temos de ter em mente é que ele surge entre os 10 chifres e depois dos 10 chifres, e 3 chifres são arrancados ou abatidos quando ele surge, ou no ato dele surgir. Então, os 10 chifres, como nós vimos na semana passada, representam os 10 reis e reinos bárbaros germânicos que surgiram do Império Romano Ocidental, em 476, da Era Comum. Entre esses reinos bárbaros surge um outro reino, que abateria 3 destes reis ou reinos germânicos quando ele surgisse. E esse 11º chifre é o agente dessa queda, quando indica o verbo que está aí no causativo, no aramaico, na forma Rafel, que é semelhante para aqueles que conhecem o hebraico, do rifil, do hebraico, não é? Então, ali no verso 24. Então, este é um aspecto importante. Nós estudamos, então, lemos que nós trabalhamos sobre isso semana passada. Nós, no ano de 476 da Era Comum, o Império Romano do Ocidente cai e é dividido entre 10 tribos bárbaras de origem germânica, que vão, então, ali dividir este o reino que era o Império Romano do Ocidente.
E estão entre eles lá os ostrogodos, que ficaram com o norte da Itália, visigodos, Espanha e sudeste da França, francos no norte da França, vândalos, a Espanha e norte da África, suevos, Portugal, alamanos na Áustria, sul da Alemanha, saxões, norte da Alemanha e parte da Inglaterra, érolos ficaram com Roma e Itália primeiro, depois os ostrogodos foram e tomaram a Itália deles, né? E tomaram toda a Itália deles, e a cidade, a capital Roma também, os lombardos do norte da Itália, Áustria e leste europeu, e os burgúndios com a Suíça e o sudeste da França, né? E nós vamos ver aí que realmente 3 reinos vão desaparecer do palco da história na sequência dos 60 anos depois da queda do Império Romano. E este é um objetivo a gente vê ligado com o chifre pequeno. Então, nós vimos aquele mapa, não é? Além desses 10 impérios, haviam povos que já viviam lá, e aí nós temos aí um mapa de como ficou um pouco o Império Romano no ano 476, com a divisão dele entre os povos bárbaros que o invadiram na parte ocidental. O Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla, vai ficar até 1400, né, quando então os turcos otomanos vão tomá-lo aí, e ele vai durar mais quase 1000 anos, né, por sua parte a mais. Já durava 500 anos até a queda do Império da parte ocidental, e vai ter mais 1000 anos ainda na parte oriental, pelo menos não com toda a região, com toda a área ali, mas pelo menos com a representação do Império Romano ali em Constantinopla, até esta queda de Constantinopla. Okay? Bom, então, lembrando que ele surge entre esses impérios, ou seja, na região da Europa, entre os 10 impérios bárbaros, e 3 destes reinos bárbaros do Império Romano, que sucederam o Império Romano, irão cair no seu surgimento ou envolvido com o seu surgimento. Né? Então, lembrando, ele é um chifre, como os outros 10 chifres, mas o texto bíblico nos diz que também ele é diferente deles. Então, ele tem semelhança, mas tem diferença. E isso é interessante, porque nos lembra um pouco também aqueles pés de barro e ferro da estátua, que tinha semelhança, era metal, mas tinha diferença, tinha barro. Não é? E aqui também ele é semelhante e é diferente. E o que ele tem de diferente? Quando nós olhamos o texto bíblico, a diferença dele aqui em Daniel 7 está ligado com os aspectos ligados à natureza humana. Com aspectos ligados com aspectos humanos. Eu estava a observar os chifres, e eis que entre eles subiu outro pequeno. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Então ele tem um pum, em aramaico diz ali, que fala insolências, mas ele também tem aina, ele tem olhos, que ainei anachá, olhos como olhos de homem, nos diz o texto ali. E uma boca que fala, mas fala insolência, fala Rav Revan. Grandes palavras. As palavras grandes aqui são palavras, na verdade, arrogantes, insolentes, diz o verso 8 do capítulo 7. Quando Daniel procura as informações, ele também menciona isto, este aspecto deste chifre. Ele diz, e também a respeito dos 10 chifres que tinham a cabeça do outro que subiu, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Então, ele aparece, mas aparece mais forte do que os outros companheiros, os outros chifres. Então, novamente, ele fala sobre os olhos, Ainim, que ele tinha, nos diz o texto, e também da boca, que em aramaico é puma, semelhante ao P em hebraico,
o Pum, que fala Melalil Ravrevan, que fala palavras grandes, palavras insolentes, palavras arrogantes. Mas a aparência dele era uma aparência de fortaleza, hein? Mais do que os seus companheiros. E aí diz, quando vai descrever lá na explicação do anjo, do ser angélico, diz, os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele reino, mas depois dele se levantará outro rei, que será diferente dos primeiros. Veu Ishne Mim Kadmaye. Então, ele é diferente dos outros chifres. E essa diferença você vê que está nessa parte ligada a esses aspectos humanos, olhos e boca. O que representa essa diferença? Então, mas aqui vamos, antes de avançar ali, então, o terceiro chifre, terceiro ponto que nós gostaríamos de mencionar aqui, é um chifre do quarto animal, como os demais, mas ele é diferente dos demais chifres. E a diferença marcante é ressaltada no texto, são os olhos, como de um homem, uma boca que fala insolência. Este chifre tem uma face humana insolente, arrogante, mas arrogante em que nível? Fala palavras insolentes contra o quê? E aí o texto continua nos explicando como entender, então, esse diferencial deste chifre. E quais são as características diferentes? Hein? Então, essas diferenças ligadas a esse aspecto humano, elas estão ligadas também às ações desse chifre. Na explicação no texto, essa diferença aparece nas ações que ele vai exercer, hein? E que vão ser o foco, bom foco de uma boa parte do texto. Então, quando nós vemos ali, vemos ações dele. Primeira ação, vemos que a ação, ele tem uma ação político-militar entre os 10 reinos. Então, uma ação forte política, hein, militar entre os reinos. Então diz, eis que entre eles surgiu outro pequeno, diante do qual dos 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Então vai causar este ser arrancado dos outros 3 chifres. Hein? E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, diante do qual caíram 3. Então, enfatiza este fato ali da queda destes 3. Mas você vê que a ação, essa queda dos 3, está ligado com a ação do chifre pequeno. Porque diz, depois se levantará outro, né? São 10 chifres, são 10 reis, Malhim, se levantarão daquele reino, e depois desse levanta outro que abaterá 3 reis. Então, primeira ação, ele age num contexto político-militar entre os reinos que surgiram depois da queda do Império Romano. Isso é uma primeira característica. Então, ele é um chifre que tem um poderio político-militar, como os outros chifres também, mas ele é atuante no meio deles e é, inclusive, contra alguns dos chifres. Desculpa aqui, hein? Deixa eu tomar um pouquinho de água só para azeitar aqui a garganta, ok? Fica mais fácil agora. Obrigado. Então, ele tem uma ação, é um chifre que tem uma ação político-militar entre os 10 chifres dentro do contexto da sequência do Império Romano. Então, esse é um primeiro ponto importante. O segundo ponto, as ações, no entanto, não são somente a nível ali dos reinos. O texto bíblico enfatiza que ele tem uma ação contra Deus. O falar arrogantemente contra o Altíssimo, ele fala arrogantemente contra o Altíssimo e procura usurpar o lugar e a autoridade dele. E este é um outro aspecto, diz, é uma boca que falava com insolências. E isso é enfatizado no verso 8 e no verso 20. O que é falar com insolência? Aí o anjo, o ser celestial que explica a visão para Daniel, diz, proferirá palavras contra o Altíssimo. E diz então ali,
umilim letzad ilá imalil. Yemalil. Então, ele vai falar contra o Altíssimo. Então, aqui no aramaico, nós temos ali essa expressão letzad, em hebraico, para aqueles que conhecem o hebraico, é semelhante ao leneged, contra, contrário. E lá aqui nós temos aí uma forma aramaica semelhante ao Elion no hebraico, contra o Altíssimo. Não é? Diz, então, ele vai falar contra o Altíssimo. Então, falar as excelências é falar contra Deus, contra o Altíssimo. E depois ele diz, ve isbar, e ele tentará, ele procurará, ele cuidará, né? Ve isbar, le ashnaya, então, mudar. Zimnim vedat. Tempos e lei. Então, essa ação de falar contra Deus é uma ação de usurpar o lugar de Deus, porque ele tenta mudar tempos e lei. E é interessante ver isso. Então, falar com insolência, falar grandes palavras, Rav Revan, no texto, não é? É falar contra Deus. E aí nos fala o texto ali do 25. E é pretender agir no lugar de Deus, tendo autoridade divina sobre a história, que é lehashnaya, né? Zimnim. Vamos ver aqui. E também ter autoridade sobre fé e religião, que é tentar mudar a lei. Então, mudar os tempos, autoridade sobre história, e mudar a lei, autoridade sobre a fé, como Deus tem. Então, vejam essa situação. Mudar os tempos. Verso, lá no capítulo 7, né? Verso 25. Lehashnaya zimnima. A soberania de Deus no texto de Daniel, ela aparece como Deus que tem o controle sobre a história e sobre os reinos humanos. Pois ele é o Deus, pois é Deus quem muda os tempos e remove e estabelece reis e reinos. Lá em Daniel 2, no capítulo 2, no verso 20 a 21, quando Daniel recebe a revelação do sonho de Nabucodonosor, Daniel vai fazer uma oração de louvor a Deus. E ele, nessa oração, ele disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, por quê? Porque é Deus, é Ele, quem muda os tempos. Vehu mehashne idanaya vezimnaya. Né? Muda os tempos e as estações. Então, o verbo, essa expressão mudar tempos, explica essa soberania de Deus sobre a história. Deus que está no controle da história. E está no controle da história, ligado no texto de Daniel, em remover reis e estabelecer reis. E diz então, Daniel 2, verso 20 a 21. Então, mudar os tempos aqui é a ideia de controle sobre o tempo, controle sobre a história, controle sobre o curso da ação da história, removendo e estabelecendo reis e reinos. Então, o chifre pequeno, ele vai ter esta atitude de ocupar o lugar de Deus, querendo dirigir e controlar a história. Então, esse é o primeiro interessante aspecto da ação do chifre pequeno. Hein? Depois, mudar a lei. Hein? De Hashnaya Dat. Hein? A palavra lei, Dat, como aramaico, em aramaico, significa um comando real. Ela aparece lá no capítulo 2, verso 13 e 15, ligado com a ordem do rei Nabucodonosor. Ele é o comando dele. Parece também como uma legislação de Estado. Lá em Daniel 6, falando sobre a lei que foi promulgada por Dario, é chamado de Dat também. A data dos medos e persas, que não se muda. Mas quando relacionada a Deus, o Deus da Bíblia, Dat é sinônimo de Torá, a lei de Deus, a lei que Deus estabelece, por sua soberania, sua autoridade divina.
Se trata, assim, de outro aspecto fundamental da soberania de Deus, pois é ele quem estabelece a Torá, a lei, estabelece os termos da fé, os termos da religião. E a palavra depois, a gente vai ver no hebraico também, e mesmo menos forte, mas um pouco pode ser também no aramaico, passa a se tornar um sinônimo de religião, de religioso, a dat, né? Indivíduo que é religioso, dati. Né? Então, mas está ligado com a ideia da Torá. Lá em Daniel, no capítulo 6, verso 6, diz os inimigos de Daniel que queriam achar uma razão para tirá-lo do posto de liderança que ele estava ocupando ali, porque Dario tinha muita apreciação por Daniel, diz, olha, nós procuramos qualquer coisa, qualquer erro, desonestidade, não encontramos. O homem é íntegro. Diz, olha, gente, nós não vamos conseguir tirá-lo lá se a gente procurar porque ele é íntegro. Então, vamos procurar agora o quê? Nunca acharemos ocasião para acusar este Daniel. Ele é íntegro. Então, vamos procurar uma razão contra ele na lei do seu Deus. Bedat Elahi. Então, é na lei do seu Deus que nós vamos encontrar. E aí fizeram, então, a adoração e oração só ao rei, e evidentemente que Daniel nunca iria se submeter a isto. Ele é um homem íntegro, ele continuou orando e adorando o Deus Altíssimo, o Deus de Israel. E aí está, Dat Elahi, a lei do seu Deus. Então, o chifre pequeno, ele procura mudar a lei de Deus. Estabelecer uma fé e religião em outras bases que não a lei do Eterno, a lei do Deus de Israel. E vê que este sinônimo de Dat com Torá aparece também no livro de Esdras, na parte do livro de Esdras, lá no capítulo 7, versos 12, 14, 21 e 25. Então, este é o segundo tipo de ação, a ação contra Deus. Fala de maneira arrogante, que quer dizer, se quer colocar no lugar de Deus, tendo autoridade para dirigir a história e contra a lei de Deus. Mas depois o texto segue também que entre as ações desse chifre pequeno, nós temos ações contra o povo de Deus. Daniel 7, 21 diz, eu olhava, lá na parte da descrição não fala sobre isto, mas ele depois diz que quando ele estava olhando, na parte que ele diz do interesse dele, né, para perguntar para o ser celestial o que significava, diz, eu olhava e eis que esse chifre, o chifre pequeno, fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Então diz que esse chifre, portanto, vê Karnad Ken, este chifre, Avda Kerava, Im Kadshim, vê Yahilá Lehon. Então ele fazia guerra contra os santos e ele prevalecia contra eles. Lá em Daniel 7:25, quando o ser celestial interpreta a visão para o profeta, ele diz, ele consumirá os santos do Altíssimo. Ele vai ali, usa o verbo balá, não é? A raiz balá, belá, em aramaico, vai consumir, ele vai devorar, né? Ali, a consumir, né? Os Kadishei Elionim, os santos do Altíssimo. E os santos lhe serão entregues nas mãos, hein? Por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Hein? Então, serão entregues nas mãos desse chifre pequeno, diz ali, Idan, Idanin, o Felag, Idana. Então, ele vai consumir os santos do Altíssimo por um período de tempo que é colocado aqui, tempo, 2 tempos, metade do tempo. Então, estas são as ações contra o povo de Deus. E é interessante nessas ações, que quando nós analisamos o texto, então, o chifre faz guerra contra os santos do Altíssimo. Prevalece sobre eles e os consome, os destrói. Hein? Os santos lhes são entregues nas mãos durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Hein? Como nós vimos aí, essa expressão Idam, Idanim, e o Felag, Idan. Hein? O termo tempo, Idan, no livro de Daniel, significa ano.
E aí você vê isso em Daniel, no capítulo 4, versos 16, 23 e 25, quando falam lá que 7 tempos iriam passar sobre Nabucodonosor. Queria perder sua razão, se tornar como um animal. Não é? Ali, 7 tempos são 7 anos. Nós vemos lá no texto. E o termo Idanima, que seria uma forma que para nós parece o plural, não é? No aramaico tem um sentido também de dual, e aqui no texto ele é dual. O que acontece é que no aramaico, muito mais que no hebraico, a forma dual com Ain, que nem a gente fala, né? Einaim, né? Os dois olhos, né? Raglaim, as duas pernas, né? Yadaim, as duas mãos, Osnaim, os meus dois ouvidos, ou Yerushalayim, as duas Jerusaléms, elas no aramaico é usado só para as partes do corpo mesmo que estão em duas. Não é usado que nem para Yerushalayim, por exemplo. Tá? Não é usado para outras coisas que a gente gostaria de indicar o número de 2. Mas o plural tem um sentido também, muitas vezes, no texto de dual. E isso aparece, a maior parte dos casos no aramaico bíblico é assim, a forma do dual e do plural é a mesma. E aí vocês podem ver isso neste livro da referência que estão fazendo, de Rosenthal, que é uma gramática clássica, bem conhecida do aramaico bíblico, e na página 24 ele trabalha sobre esta questão da forma dual, semelhante ao plural, ali no texto do aramaico de Daniel. Tá? Então, ali, a expressão, portanto, um tempo, tempos, metade de um tempo, pode ou deve ser traduzida assim: 1 ano, 2 anos e metade de 1 ano. Okay? E vocês podem ver isso, e está na nota, observação com respeito a isso, no JPS Hebrew English Tanar, de 1999. Então, você tem aí esta Tanar ali da Jewish Publishing Society, na América, não é? Que traz essa nota quando trata do texto de Daniel, capítulo 7. Ou seja, nós estamos falando aqui de 3 anos e meio. Que seriam esses 3 anos e meio? Seriam 3 anos e meio literais, então, como o Miller, no seu comentário, propõe, o Hartman de Lela e também o Nilsson, né, que é a Carol Nilsson, propõe, ou deveria ser compreendido como um período longo, mas não tão preciso assim, tão definido, como o Goldingay, nessa série do World Biblical, propõe também, ou seria um longo período histórico, onde 3 anos e meio proféticos correspondem a 1.260 dias. Dentro da profecia, os anos proféticos, isso que nós vamos estudar um pouco mais adiante, eles correspondem a anos lunar, mas contados de 12 meses de 30 dias. Então, dão 360 dias, 3 anos e meio seriam 1.260, e cada dia desses período profético corresponde a um ano, é chamado princípio dia-ano, ou seja, seria um longo período de 1.260 anos, como propõe então aí Duran e de Souza e outros autores mais. Tá? Então, antes de fecharmos esta ação aqui, vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. Primeiro, para a gente poder, então, fechar, porque esse é um outro aspecto importante das ações, das características da ponta pequena. Então, aqui, primeiro nós temos, para resolver essa questão, é literal, é um período indefinido, ou é um longo período profético, com mais de 1.000 anos. Quando nós olhamos a profecia de Daniel, a profecia de Daniel, no paralelismo, que nós já estamos estudando, vimos paralelismo no capítulo 2, capítulo 7, e também uma parte do capítulo 8 já foi mencionada, não é? Ela traz também vários períodos de tempos que estão interrelacionados, ou estão correlacionados entre si. Então, Daniel 7, 25, nós temos esse primeiro momento do período, que é esse 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Em Daniel 8, nós teremos um período de 2.300 tardes e manhãs, representando 2.300 dias. Em Daniel 9, nós temos as 70 semanas, em Daniel 9, 24.
Depois, no capítulo 12, vai aparecer novamente essa questão de tempos, e vai aparecer lá no 12:7, agora em hebraico, novamente a expressão um tempo, dois tempos e metade de um tempo, capítulo 12, verso 7. Vai aparecer 1.290 dias ligados a esse período, okay? E 1.335 dias, tanto aí nos versos 11 e 12 do capítulo, o último capítulo do livro de Daniel, capítulo 12. Okay? Esses períodos, no texto de Daniel, eles são apresentados como longos períodos de tempo, não curtos. Tempos longínquos ligados ao tempos do fim. Aparece lá no capítulo 8, 25, o anjo diz para 26, o anjo diz para Daniel, olha, esse é tempo muito distante, está muito longe. Okay? E ali, lá no capítulo 12, ele diz o seguinte, vai apresentar toda uma série que é a sequência mais detalhada da história, que em todo o livro de Daniel, que é o capítulo 11, e ele vai ligar com esse período, dizendo, olha, isso daí representa esses tempos, 2 tempos, metade de um tempo. É muito tempo, hein? Muito tempo. Até chegar ao fim, até chegar ao momento do juízo divino e do reino de Deus ser estabelecido na Terra. E o tempo é tão longo que até os seres celestiais levantam a pergunta, hein? Até quando, Senhor? Até quando? Isso aparece lá em Daniel 8, 13 e 12, 6 a 7. Até quando o Senhor não vai deixar essas coisas correrem? Então, não é um tempo curto. A ideia de tempo desses períodos proféticos no texto de Daniel são de tempos longos. Longos. E daí, então, quando nós vamos no texto de Daniel, é interessante ver que lá o capítulo 9, com o período das 70 semanas, parece nos apresentar a chave da solução desta questão. Okay? Primeiro, como sugere Dukan ali um outro livro, não é o mesmo comentário que nós estamos mencionando, é um outro comentário chamado dele ali, que é Daniel, as visões... Deixa eu só pegar aqui. Opa! Aqui. Até agora, são obras que, se aqueles que quiserem adquirir depois, não é? Mas estão aí já na parte. Nós tínhamos trabalhado mais só este livro aqui, que é Jacques Durand, Segredos de Daniel, Sabedoria e Sonhos de um Príncipe Judeu no Exílio, okay? Do ano 2000, em inglês aqui. Tá? Já existe uma versão em português de 2018. Tá? Mas este que eu estou mencionando agora, sobre esse do paralelismo, é este livro anterior dele, chamado Daniel, A Visão do Fim. Okay? Então, aqui de 1987, publicado pela impressora, pela publicadora ali da Andrews University. Tá? Então, voltando aqui, um livro interessante, ele trabalha aqui ele trabalha sequencial no texto, aqui ele trabalha mais temático, tomando os temas do texto e analisando, e aprofunda em alguns aspectos que aqui ele não vai aprofundar tanto, vai apresentar assim de maneira mais corrida às vezes, alguns aspectos, e outros ele aprofunda de forma interessante. Mas está ali, então, ele diz que a estrutura, ele chama atenção para a estrutura literária do texto de Daniel 9, que coloca em paralelo as expressões 70 anos de Jeremias com a revelação que o anjo Gabriel traz para ele das 70 semanas. Então, onde você tem 70, 70, está em paralelo, e anos com semanas, indicando, portanto, que se trata de um período de semanas de anos, não semanas de dias literais, semanas de anos, ou seja, um longo período de 490 anos. Como a gente disse, o texto de Daniel dá sempre a expressão de longos períodos. Então, 70 corresponde a 70 e os anos correspondem com semanas. Então, a resposta da inquietação dele acerca dos 70 anos de Jeremias vem numa profecia de 70 semanas de anos, que nós vamos estudar mais adiante. Okay? Portanto, não tempo. Então, é um longo período, são semanas de anos e não semanas de dias literais. E isso é uma maneira bem interessante, não é somente o Durand que apresenta isso, nesse próprio comentário, né,
do JPS, também lá, vocês veem aqui o Tanari, então, da JPS, lá quando estuda as 70 semanas, coloca uma observaçãozinha ali, uma nota de rodapé, dizendo são semanas de anos, não semanas de dias. Tá? Então, este é algo que você vê ao estudar o texto e a estrutura do texto e aonde o texto nos dirige. Então, Daniel, voltando, portanto, aqui, parece nos indicar que esses períodos proféticos de Daniel implicam longos períodos de tempo onde cada dia representa um ano. Este fato também é reforçado porque logo no início do capítulo seguinte, do capítulo 9, Daniel faz um jejum durante 3 semanas. Ele jejua e ora, buscando a ajuda de Deus para resolver problemas ligados com o povo de Israel e o rei Ciro. E ele diz ali, ele vai dizer, eu jejuei por 3 semanas, mas para que ninguém pense que são semanas de anos, já que o outro texto estava bem forte essa ideia, ele diz, são 3 semanas de dias, Sheloshá, Shavuim e Amima. Então, olha, bem aqui, ó, aqui foram semanas de dias, literais, não semanas de anos. Tá? Ele tem esse detalhe em poder afirmar que parecendo que ele quer indicar uma tentativa, então, de diferenciar esse período de tempo literal do seu jejum dos longos períodos dos dias proféticos, de tempos proféticos que ocorrem no livro. Para a pessoa não pensar que, então, são 21 dias, então ele jejuou durante 21 anos. Okay? Então, seria a ideia ali, não, foram dias literais, foram 21 dias somente. Tá? Então, aparece essa ideia. Tendo em vista disso, então, o texto parece nos indicar que o chifre pequeno perseguiria e consumiria, destruiria os santos do Altíssimo por um longo período de tempo, nessa linha de pensamento ali, não é, de interpretação, ou seja, 1260 anos. Nós chegamos, então, ao quarto e último ponto nosso na busca da identificação, então, desse chifre pequeno. O chifre pequeno, portanto, representa um poder político-religioso com longa atuação no palco da história. Ele tem poder político-militar sobre os reinos, ele abate 3 deles, hein? Ele tenta assumir a autoridade e a soberania divinas sobre a história e os reinos dos homens, sobre a fé e a religião. Ele persegue e destrói os santos do Altíssimo por um longo período de tempo, por mais de 1000 anos, 1200 anos. Hein? Então, portanto, resumindo aqui, quem ou o que é o chifre pequeno? Então, vemos os pontos ali. É um poder político-religioso. Está ligado, ou ele pertence, como pertencendo ao Império Romano. Ele surge entre os 10 reinos que sucedem esse império. Ele abate 3 destes reinos, para poder, quando ele surge. Hein? Tem pretensões à soberania divina, tanto no controle da história e dos reinos dos homens, como no controle da fé e da religião. E ele persegue e destrói os santos do Altíssimo por 1260 anos. Quando nós olhamos, então, no palco da história, um poder que tem essas características, e agora que eu gostaria de realmente, com vocês aqui, tocar um ponto bem importante para mim, e eu creio para todos nós. Né? Aqui nós estamos trabalhando, e esse é um ponto importantíssimo. Aqui não está se falando de pessoas, de indivíduos. Você não pode, né? Nós não podemos julgar pessoas ou indivíduos. Isso aí só Deus pode julgar. Hein? Então não é voltado a pessoas, indivíduos, hein? Religiosos que sejam. Né? Isso daí, existem excelentes pessoas, existem pessoas péssimas, que a história mesmo registrou, mas sabe, né, a gente nunca sabe o que acontece com uma pessoa na sua relação com Deus, não pessoas, indivíduos. Nós estamos olhando aqui a uma entidade histórica, política, religiosa, que não é ligada a uma pessoa, indivíduo, porque ela tem um período muito longo de atuação na história. E é um fato histórico.
Tá? Um fato histórico para o qual o livro de Daniel parece nos apontar. Tá? Então, lembrar isso, aqui não julgamento de pessoas, indivíduos, líderes religiosos, quem quer que seja. Tá? Isso aí está nas mãos de Deus julgar as pessoas. Mas é olharmos para a história e encontrarmos entidade ou poderio que corresponde à descrição deste poder. Então, quando nós olhamos, ligado ao Império Romano, surgindo entre os 10 chifres, abate 3, né? Tem pretensões político-religiosas, de domínio, de controle sobre a história, de controle sobre o reino dos homens, de controle sobre a fé. Né? Persegue os santos do Altíssimo e destrói os santos do Altíssimo por um período de mais de 1.200 anos. O que nós vamos encontrar na história? Eu acho que a resposta aqui de vocês é quase todo mundo já viu o que acontece na história. Nós não temos 2, 3, 4 poderes que poderiam concorrer aqui. Na realidade, nós só temos um poder. Okay? E isso aparece bem claro, e é interessante ver que esse poder vai preencher essas características. Quando nós olhamos ali, esta entidade político-religiosa que vai surgir neste período da queda do Império Romano, a divisão do Império Romano, e que vai ter todas essas características. Nós vemos ali a Igreja Católica Medieval. Sim? E ela é o único poder político-religioso que se encaixa em todas essas características. Vamos ver, vamos verificar se assim é. Primeiro, a Igreja Católica Medieval em Roma. O cristianismo se torna a religião do Império Romano, o cristianismo, né, medieval ali, desde o século IV, com o imperador Constantino. E aí nós temos aí um pequeno quadro de pintura do Concílio de Nicéia, que foi convocado pelo próprio imperador Constantino, que ainda nem tinha se convertido, mas já estava atuando e tomando a religião como a religião do Estado ali, nesse período. Então, aparecem os líderes religiosos e ele, etc., na Nicéia, no Oriente Médio, né? Mas já focado nesta unidade político-religiosa que caracterizou essa parte final do Império Romano. Então, e a igreja vai surgir, vai se tornar uma igreja universal, que é a palavra católica, né? Mas também romana. Ela vai assumir essa identidade romana de uma maneira muito marcante, muito forte. Depois, a igreja medieval e os povos bárbaros. Então, a gente vê. Então, ela tem uma ligação com Roma? Tem. Ela surge entre os 10 reinos? Sim. Ela vai surgir como poder político-religioso neste contexto, porque no vácuo que foi criado com a queda do Império Romano do Ocidente, a igreja se estabelece como principal poder político e religioso na Europa e como legítimo sucessor do poderio romano. Isso é bem claro. Na própria sequência histórica, né, o líder, então o bispo de Roma, vai ser considerado como o sucessor legítimo do imperador de Roma para toda a Europa. Né? E se cria aquela ideia do Sacro Império Romano-Germânico, né? Onde o Papa seria o líder religioso e político de todos estes reinos, né? Coroando os reis e trabalhando na sucessão destes reis e com toda essa estrutura. Né? Esta consolidação do status político-religioso da igreja começa com a conversão do que parece nessa figura, né? Nessa ilustração ali, não é? Do batismo e da conversão de Clovis, né? O rei dos francos, em 508 da Era Comum. E ele vai ser o primeiro dos reis germânicos a se converter de maneira forte para o catolicismo, e apesar de que era não tão assim praticante, mas tudo bem, se tornou-se católica. A esposa dele, Clotilde, era bem mais religiosa, vamos dizer assim, bem mais fervorosa, mas ele vai trabalhar de maneira muito intensa para a conversão dos outros reis germânicos, bárbaros. Não é? Entre os reis bárbaros, nós tínhamos a seguinte situação: alguns ainda eram pagãos, como aparentemente o próprio Clovis ainda mantinha bastante ligação com a religião pagã dos deuses aí que ele adorava anteriormente.
Mas muitos deles já tinham assumido um cristianismo, mas não um cristianismo católico, o cristianismo da linha chamada ariana, né? Que totalmente desconectado da Igreja Católica e sem aceitar a autoridade da Igreja Católica. Né? Mas daí Clovis se torna católico e ele, nas suas atividades políticas e militares, vai também trazendo para o seio católico a muitos dos outros reis bárbaros. De tal maneira que a França ela vai se tornar a chamada filha primogênita da Igreja Católica na Europa, porque foi ela que começou todo o processo de trazer os outros povos bárbaros também ao domínio ou à submissão ao poderio da Igreja durante o período, então, deste estabelecimento, logo depois da queda do Império Romano. Tá? Então, estamos aí, este é o fato, ela surge realmente no meio como poder político-religioso. Até ali era religioso com política, mas não tinha um poderio político no Império Romano. Mas ela vai passar a ter esse poderio político quando cai o Império Romano do Ocidente e ela surge, então, como sucessor desse império e principal poderio político-religioso da Europa, então, a partir de então. Com respeito à questão dos três povos, é interessante ver que nessa campanha de exercer poderio sobre esses povos bárbaros, três povos se tornam reticentes e não aceitam. E o trabalho é feito não diretamente pela igreja, mas através da influência da igreja, como a igreja trabalhou muito da igreja durante o período ali, através do poderio político secular, não é? Mas pela influência, estes três povos serão eliminados, eles que se opunham a aceitar a autoridade da Igreja Católica e do Bispo de Roma como sendo o grande governante ou o grande poder político religioso da Europa. Aí nós temos ali, então, os Érulos, que eles tinham conquistado a Península Itálica, mas não se submeteram à autoridade católica, então o imperador bizantino Zenão ele vai instigar, vai incentivar os ostrogodos, que também não aceitavam o catolicismo, mas foi o jogo político, hein, a poder ali, ir e tomar posse, então, da Península Itálica. E eles vão fazer isso, os ostrogodos vão tirar os Érulos do palco da história em 493, é a vitória final deles. E os Érulos, então, irão ali sair do palco da história europeia e não continuarão mais. Então, é o primeiro dos chifres que vai cair, hein? Senão, nesta linha de interpretação. Depois nós temos os vândalos, que ocuparam sobretudo o norte da África no final, ficaram na antiga região de Cartago, e eles também não aceitavam autonomia, autoridade do bispo de Roma sobre eles, mas daí você vai ter os vândalos, que perseguiram muitos católicos lá no norte da África, e você vai ter, então, o imperador bizantino, um pouco depois, Justiniano, enviando o melhor dos seus generais, que é Belisário, Flávio Belisário, não é? Com o exército romano do Oriente, e ele, então, vai vencer, Belisário vai vencer e vai, então, ali pôr um fim ao domínio dos vândalos no norte da África em 434 da Era Comum. Ele continua a sua campanha, Belisário, e ele vai e avança para a Itália. E tem a batalha em Roma, porque os ostrogodos que derrubaram os Érulos não se submeteram ao catolicismo tampouco. E daí, então, agora você vai ver os ostrogodos sendo derrotados por Belisário e o seu exército, vão ter de sair de Roma, sair da Itália, vão lá para a região dos Alpes e depois desaparecem da história. Ninguém sabe mais o que aconteceu com eles aí na sequência ali. Então, três poderios, três reinos, três bárbaros precisam ser vencidos e derrubados a fim de que o poderio religioso e político da Igreja Católica ligado com o Império Romano pudesse ser estabelecido.
na Europa ali, a partir de então. Então, estes são os três, Érulos, Vândalos e Ostrogodos, e tiveram realmente, a história mostra esta situação e atuação com respeito a estes três chifres que surgiram do quarto animal. Okay? Na Igreja Católica medieval, nós temos a questão da soberania. E são vários, nós não vamos aqui entrar em detalhes, mas eu gostaria de chamar a atenção aqui. Aqui você tem esse escrito que aparece lá na Igreja de São João de Latrão, que é a igreja, vamos dizer, base da Idade Média para o Papa, e que fala sobre a sua autoridade sobre todo o mundo, né? Seja eclesiásticos ou não. Né? No mundo eclesiástico, no mundo religioso ou no mundo temporal. E aparece, então, uma crença que vai se tornar posteriormente um dogma. Esse o dogma vai ser só em 1870, mas essa crença já surge desde o início da supremacia papal. Ele, como representante vicário de Cristo na Terra, ele tem a supremacia sobre toda autoridade mundana e sobre toda autoridade religiosa. Então, a sua supremacia, e nesta ideia vem que o mundo todo deve submeter a ele, ao Papa, seja no domínio religioso, bem como no domínio temporal. Esta é uma ideia bem forte e passou a ser um dogma da Igreja católica também. Então, ele tem essa supremacia. E o Concílio Vaticano I confirma essa supremacia, que alguns questionavam, a reforma, o período da reforma questionou isso, não é? E eles confirmam, e foi confirmado porque, nesta época do que aconteceu, vários países já tinham se libertado dessa relação de dependência ou submissão religiosa e política, como o caso da França, e, portanto, neste contexto, onde contexto religioso questionou a reforma, seja luterana, calvinista, etc., ou seja, do contexto temporal, com a França e outros países se tornando independentes do poder papal, então o Concílio diz, não, ele é um dogma, a supremacia papal ela é um dogma para a Igreja, e é isso que envolve o mundo todo. Okay? Então está ali este aspecto interessante, porque trabalha com soberania temporal e religiosa. E a crença do dogma, também nós vemos uma outra ligado à posição papal ou da Igreja, vemos também a crença, o que se tornou dogma, neste mesmo Concílio Vaticano I, em 1870, da infalibilidade, tanto do Papa como da Igreja. Do Papa para com os católicos e da Igreja para com os não católicos, e através com o Papa também, eles são infalíveis e não se enganam em questões de fé ou de moral, quando em exercício solene dos seus ministérios. Então, quando eles estão determinando uma verdade, um dogma, uma crença, então se acredita na infalibilidade tanto do Papa como da Igreja nesta questão. Mesmo que esta verdade que está sendo estabelecida esteja completamente contrária às Escrituras. Okay? E aí nós vemos, através de toda a Idade Média, várias verdades sendo estabelecidas que eram contrárias às Escrituras. Entre eles, questão do dia de guarda, domingo versus sábado, a questão da adoração dos santos, o uso de imagens e tantas outras coisas, que serão ali, que vêm neste contexto. Não, mas a Igreja e o Papa é infalível quando exerce o ministério de determinar uma verdade religiosa, a questão de fé. E aí aparece exatamente naquilo que você tem essa soberania, tanto no mundo temporal para dirigir a história, como no mundo religioso também, mesmo que esteja contra a Torá, ou a palavra de Deus, contra o que está escrito, o que foi determinado pelo Altíssimo. Okay? A questão da perseguição, diz que iria magoar os santos do Altíssimo, destruir os santos do Altíssimo, fazer guerra contra eles. Nós temos na Igreja medieval, então, muita perseguição, todos nós conhecemos. Intolerância e perseguição caracterizaram o longo período da hegemonia político-religiosa da Igreja,
por boa parte da história europeia, com a excomunhão de católicos dissidentes, prisão deles, tortura, execução, para eles e também para outros que não eram católicos. Se você não é católico, vai ser considerado um herege, também prisão, tortura, execução. Para judeus, né, nós vimos isso através de longo período ali, conversões forçadas, né, perseguição, inquisição, prisão e tantos outros infiéis ali ao ponto de vista das verdades como definido pela Igreja. Hein? E nós vemos aí que nas fogueiras, ou nos cadafalsos da Inquisição, durante séculos, começando por volta de 1022, começa a primeira tribunal do Santo Ofício, da Inquisição, na França, contra os albigenses, ou os catáros, que viviam no sul da França. Era um grupo cristão que tinha uma outra leitura da Bíblia, outra parte, não é? E, no entanto, eles foram completamente destruídos, e a primeira Inquisição foi contra eles, e depois contra os valdenses, que surgiram na França e se transferiram para o norte da Itália. Okay? Mas depois vão surgir inquisições em vários lares, as mais famosas, conhecidas, as inquisições na Espanha e em Portugal, não é? E aí envolvendo muitos judeus também, né? Onde milhares e milhares de pessoas foram executadas, muitas delas por manterem uma fé bíblica. Interessante isso. Você discorda do ensino da doutrina católica, mas por quê? Porque você acredita no ensinamento bíblico. E porque você acredita no ensinamento bíblico, você é levado à fogueira, ou você leva ao garrote lá, cortado a sua garganta lá para ali, ou você é executado de alguma maneira, empalado, ou que seja ali. Isso foi, então, durante muito tempo. Nós temos aí praticamente 800 anos de atuação da Inquisição na Europa. E fora da Europa também alguns lugares, como aqui no Peru, na Colômbia, né? Nós tivemos aí tribunais do Santo Ofício também. Okay? Agora diz o período de tempo, diz lá que seria por 1.260 dias ou 1.260 anos. Será que isso bate também com este poder? É interessante ver que, quando se estuda na história, com respeito à questão o tempo bate tanto no aspecto de decreto legal, como no aspecto da execução militar, quando o fato se tornou realidade histórica, política, não é? Como poder. Hein? Então, você vê, por exemplo, por decreto de Justiniano, do imperador do Império Bizantino, né, o Império Romano do Oriente, ele estabeleceu em 533, havia sempre uma disputa entre os bispos, e o bispo de Roma falava que ele é o cabeça de toda a igreja. Né? E lá no Oriente diz, não, aqui cada um cuida de si. Somos iguais. Ele diz, não, eu não sou igual a vocês. Eu sou superior a vocês, porque eu tenho a primazia de Pedro. Hein? Então tem a supremacia papal. Hein? Aí houve disputa, mas aí o imperador Justiniano, ele em 533, depois da queda do Império Romano, nesse contexto, estabeleceu o poder lá, né, entre os reinos pagãos e bárbaros arianos, cristãos arianos, ele reconhece no bispo de Roma como cabeça de todas as igrejas. Isso foi no ano 533. E a partir daí começa a colocar o bispo de Roma como um poder político-religioso na Europa. E isso já estava nesse contexto ali, esse é o decreto que, não, ele realmente é o cabeça. E ele é o indivíduo que tem essa supremacia, como diz. O golpe mortal para esta autoridade político-religiosa romana, por questão de decreto, ainda não era realidade histórica, era decreto, acontece no dia 6 de novembro de 1793, quando a Convenção Nacional Francesa, que foi, lembra, Clovis foi o primeiro a se converter ao catolicismo, pois a primeira a sair debaixo das asas, vamos dizer assim, oficialmente, da igreja, não reconhecendo mais a autoridade, não é? Por questões de decisão político-religiosa, vai se descristianizar a França.
e ela então baixa um decreto e se opõe à autoridade temporal da Igreja Romana. Sim? Agora é interessante que esses dois poderes vão baixar decretos e depois vão fazer um evento, a execução militar, para poder fazer funcionar o decreto. Né? Mas nós vamos ver aqui, do ano 533 até 793, são 1.260 anos. Agora, se você vai para a questão da execução militar, o Justiniano baixou o decreto e diz, agora nós temos que estabelecer o Papa lá, com a autoridade, ele está lá cercado de inimigos. O que eu vou fazer? Ele mandou o Flávius Belisário com seu exército para poder, então, acabar com os últimos oponentes políticos, religiosos da pretensão dessa supremacia papal, não é? Ou da Igreja Católica como poder político-religioso na Europa, e ele, então, consegue terminar isso no ano 538, quando os ostrogodos são derrotados por Belisário com a tomada de Roma, e então 538 bota fim à posição que havia a supremacia papal na Europa, e agora então a Igreja pode se estabelecer como essa potência política religiosa na Europa, na sequência do Império Romano. Então, 538 foi executado aquilo que foi decretado antes, 5 anos antes. E é interessante ver que na história, quando você vai e tem alguma coisa acontecendo de execução militar 5 anos depois do decreto lá da França, tem. No ano de 1798, o Papa foi deposto, aprisionado, exilado e a sua autoridade temporal revogada, inclusive de ter os territórios papais na Itália. Hein? E isto pelo exército francês, com o general Berthier a comando de Napoleão. Hein? Ele vai lá e faz tudo isso. Decretamos aqui, vai lá e agora Napoleão acaba com esta autonomia e autoridade temporal que vai ficar um tempo sem ser reconhecida até 1929, quando então Mussolini restabelece uma autoridade política para o Papa, ali lhe dando o Vaticano como território independente, país, e outros territórios ali para ele. Hein? Então, nós temos aqui o exército, então, francês, pondo fim a essa autoridade temporal em 798. Então, quando você vê também no aspecto da execução militar, você vai ter 1.260 anos, porque são de 538 a 1798, e correspondem a 1.260 anos. É só somar aí 1.260 e você chega a esta parte. Então, nós vemos aqui que, no final, este poderio político-religioso, lembrando, gente, hein, não estamos aqui falando de pessoas, de indivíduos, mas sim de entidades históricas, e que fazem parte dessa entidade histórica, certo? Então, isso aqui é bem claro, porque nós não podemos julgar ninguém, eu não sei se tal Papa foi uma boa pessoa, pode ter sido uma boa pessoa, e tentou fazer boa, pode, né? Mas a entidade religiosa, durante toda a Idade Média e o início da Idade, vamos dizer assim, moderna, né, ela manteve essas prerrogativas, tanto políticas como religiosas, na Europa, de uma maneira bem sistemática, como também suas ações em vista de intolerância, perseguição. E isso é bem registrado pela história. Não há como a gente não ver isso. A história registra. A história registra, e muitos aqui sofreram com isso. Muitos aqui, o Brasil mesmo é um país que faz parte dessa história, porque, como Portugal também, como a Espanha faz, e outros muitos ali. Porque a gente sabe muito bem, hoje, cada vez mais estudado ali, o quanto que o Brasil está ligado, por exemplo, com a Inquisição e com o decreto de Dom Emanuel de converter à força os judeus do seu reino, sob pressão da Espanha, não é? E depois ali, quantos desses judeus que foram convertidos, chamados os cristãos novos, vieram para o Brasil, né, tentando fugir da perseguição, ou fugiram para a Holanda. Depois aqui a Holanda conquista o Nordeste brasileiro, vêm esses judeus portugueses da Holanda para cá, e muitos daqui que já tinham se convertido ao catolicismo voltam para o judaísmo.
Nós temos a primeira sinagoga das Américas aqui no Brasil, ali em Recife, não é? Nessa história. Tudo isso é parte dessa história de intolerância, imposição, direção de tentar dirigir a história, intolerância religiosa, não é? E você vê tudo isso aqui, e é uma coisa que é muito forte na história humana. Não é coisa pequenininha, não. É uma coisa tremendamente forte e toca direto a todo o povo de Deus, né? Todos aqueles que procuram seguir a palavra de Deus, né? Sendo os filhos de Israel ou não, isso se toca de maneira muito presente. Então, é dentro desse contexto histórico que nós temos de entender aqui. Tudo bem? Certo ali? Quanto a pessoas, indivíduos, nós não podemos falar nada, isso aí é outra questão. Mas quanto à entidade que atravessa as eras e se torna uma entidade política e religiosa, eu creio que a história mesmo deu esta perspectiva e está registrado ali. Quando olhamos isso daí, nós vemos que este poderio, dentro dessa perspectiva de linha interpretatória, ela se encaixa e corresponde de maneira singular. Singular. Né? Portanto, nós chegamos hoje ao final do nosso estudo aqui, okay? Ao nós analisarmos ali, nós teríamos, portanto, já completado o quadro do paralelismo com a estátua. Tá? Então, Babilônia, Medopécia, Grécia, Roma, os 10 reinos germânicos com os chifres e o poderio político-religioso católico romano. E esses dois últimos aí fazem parte dos pés de barro e ferro, com a sua ligação com o Império de Roma. Neste contexto, então, a parte religiosa é representada de maneira muito assintosa pelos olhos e boca de homem, e provavelmente nessa linha nós poderíamos compreender o barro nos pés, porque um barro, quando nós analisamos a Bíblia, e diz lá, é algo ligado ao homem, sendo o homem tendo sido criado do barro. Ele sabe que nós somos pó, não é? Então, aparece poderio político, ferro, junto com o elemento religioso, barro, okay? Constituindo aquilo que se tornou a sequência do Império Romano, com a Europa unida e dividida, né? Fazendo pactos, casamentos entre reis e pactos políticos, mas, ao mesmo tempo, cada vez que se une, cada vez mais se divide. Não é? E nós vemos isso até hoje. Né? Você vê isso daí, a gente acompanha a própria constituição do mercado, da comunidade europeia hoje, você tem isso, unidade e divisão. Eu lembro lá de um amigo meu brasileiro, descendente de alemão, né, tá? Ele foi morar um tempo, ele e a esposa, os dois falavam alemão com aquele sotaque do alemão brasileiro aqui. Mas foram para Berlim, né? E daí estão lá num tram, nesses, né, veículos leves lá, que tem bastante na Europa também. Em Israel tem um bem legal também, Jerusalém, não? Ele está lá com ele e a esposa, tal, né? E sentado ali. Aí, guria mesmo, tinha um rapaz francês com uma moça alemã, lá em Berlim, e com um bebezinho. Então, estão lá cuidando do bebê, não sei o quê. Aí, guria mesmo, vem esse pessoal skinhead, né? Etc., todo vestido de couro, etc., tal, sangue, tira um cacetete de dentro da sua roupa ali e pula em cima desse rapaz francês. E começa a gritar, Alemanha para os alemães, vai para a França, seu desgraçado. E começa a bater no rapaz, né? E agredir o casal. E o rapaz, então, o francês ali, tenta proteger a esposa, a companheira, o filho, né? A esposa, o filhinho lá, protegendo não sei o quê, e o cara vindo, ele, aquela briga, né? Briga ali, né? E até que o Trump para e o cara consegue empurrar esse indivíduo intolerante para fora, né? Mas daí esse meu amigo ali falou assim, o Walter falou assim, nossa, se eles estão pensando isso acerca do francês, imagina nós brasileiros. Não vamos ficar calados, porque se bate no francês, nós brasileiros, então, meu amigo, ó. Mas você tem isso, você tem manifestações, às vezes, de dificuldades ali, né? Turistas sendo agredidos na Espanha, a Espanha é nossa, não queremos turista. Não é? E assim vai, e parece que a Europa tem essa característica, ela se une e se divide, une e se divide.
Quanto mais une, mais cria tensão e divisão. Okay? Aí os britânicos dizem, estamos fora da Europa, então, queremos saber de nada. Então, essa situação ali, e nesse contexto de político-religioso, onde ocorreram todos esses fatos aí de perseguição e intolerância, não é? E onde a igreja medieval teve o seu domínio durante muito tempo. E ainda hoje, vocês têm, por exemplo, se vocês acompanham, não sei quanto vocês acompanham a questão europeia assim, muito de perto, né? Mas existe todo um trabalho junto aos países da comunidade europeia de reconhecer o domingo como dia da cultura e da família e da expressão da cultura europeia. Hein? E isso fechando o comércio, inclusive o pedido de parar partidas de futebol, no próprio domingo lá. Isso aí muito ligado a essa questão ali, bem interessante, se a gente acompanha um pouco de perto, né? E essa é o dia da família, é o dia da identidade europeia, é o dia da cultura europeia, não é? E, sem dúvida, existe, evidentemente, partes religiosas envolvidas nisso aí. Mas é curioso ver esse caldeirão ali e como ele se atravessou a história e chegou até os nossos dias ali. Okay? Então, esta seria a nossa proposta neste estudo, ok? E, evidentemente, nossa novela vai continuar, porque nós temos a última parte do capítulo 7, que é o tema do juízo celestial. E isso fica para o nosso próximo Shabat. Okay? Professor, tem uma pergunta aqui. Sim. Eu vou tentar coar elas aqui, porque tem várias aqui, eu vou tentar colocar uma junto com a outra aqui. Mas é o seguinte, a primeira, estão vindo perguntas pelos canais também, estou tentando administrar tudo aqui. Então, assim, uma aqui que é interessante, diz assim, olha, os judeus já tinham um grande histórico com Roma, desde a chegada de Pompeu ali, etc., a destruição do templo, o período de Adriano e a criação da Ilha Capitolina. De repente, os judeus percebem os romanos mudando uma narrativa, tendo uma narrativa diferente, a narrativa religiosa passa a ser forte ali no meio deles ali. A narrativa religiosa, vamos dizer, de cunho cristão, né? Agora, durante essa nova narrativa que Roma está usando agora, nesse período que ela está usando essa narrativa católica, como os judeus perceberam esse momento? Será que os judeus conseguiram fazer essa conexão com a profecia nesse período? Uhum. E como a igreja percebia os judeus? A igreja, nesse período, percebia os judeus? Então, bom, nós temos ali, claro, questão de interpretação é bem variada, né? Nós temos diferentes tipos de interpretações, às vezes, mas você vai ver em vários dos rabinos da Idade Média ali, a identificação com a igreja, com Roma, né? E com o poderio romano e o animal de Roma ali. Então, é interessante. Para detalhes nisso, realmente o Jacques Ducan, no seu livro aqui, esse Daniel, Visões, Sonhos, Sabedoria e Sonhos de um Príncipe Judeu no Exílio, ele traz bastante mais detalhes sobre esta parte. Recomendo a pessoa que, se puder, ele já existe. Tem português já? Tem português, sim. Já estou com ele aqui também. O português está aqui. É este livro aqui, não é? Segredos de Daniel, Jacques Ducan, em português de 2018. Tá? Então, ele traz bastante, porque ele traz bem... o Ducan ele procura trabalhar bastante a literatura judaica na interpretação das profecias e mostrando que isto se tornou uma parte. Lembra que os judeus eles sentiram um sentimento do judeu, ele não vem somente de Pompeu. Os judeus começam a sua relação com Roma no período dos Macabeus. Os Macabeus ali, eles fazem uma aliança com Roma e a Judéia era um aliado de Roma no Império Seleucida. Tá? Então, Roma, em princípio, havia um problema básico, é que Roma não podia simplesmente invadir a Judéia porque os judeus eram aliados, por tratado. Okay? Daí o que vai acontecer? Quando Pompeu vai e conquista a Síria e põe fim ao Império Seleucida, ele
de certa maneira, ele vem e entra, e de maneira meio violenta, e faz até prisioneiros judeus, e os judeus vão reclamar para ele. Nós somos aliados, por que você nos trata assim? Tá? Então, ele vai levar escravos, etc., judeus para Roma, que vai constituir boa parte da comunidade romana, judaica em Roma depois, e vão ser libertados da escravidão, eles são chamados libertos, né? Mas os judeus se sentiram assim. O que Roma teve de fazer? Ela não conseguia entrar na Judéia assim, simplesmente como um inimigo. O Egito era inimigo, os Ptolomeus, os Seleucidos eram inimigos, mas a Judéia não. A Judéia já fazia, vamos dizer, 100 anos que era parceiro. Então, eles tiveram de trabalhar através de jogo político. Isso veio com o quê? Dividindo a autoridade lá, quando na época de 30 ali morre o rei Asmoneu, que é descendente dos Macabeus. Aí os dois príncipes lutam entre si. Aí vão pedir para Roma que decidam quem que é. Quem você ou eu, sou aquele. Aí Roma aproveita essa oportunidade e diz, é você, mas junto com você nós vamos botar outro. Aí bota a família de Herodes, que era, vamos dizer assim, o pessoal ali para poder ir implementando o período romano. Mas depois Herodes, quando morre Herodes o Grande, aí ele já começa a tirar Herodes também. Aí começa a vir o governador romano também, hein? Compartilhando com os filhos de Herodes. E já acabaram com a família dos Asmoneus. Já foi história. Hein? Aí acaba com a família dos Asmoneus, depois vai tirando Herodes, acaba com a família de Herodes também. E Roma vai tomando. E quando Roma vai se mostrando cada vez mais intolerante em vários aspectos, né? Mais exigentes, impostos, humilhação, etc. E daí os judeus, dessa maneira, se sentem traídos e começa todo esse sentimento anti-Roma, aliados com a profecia. Se nós vamos estudar ali Daniel 9, essa era a profecia da época, dizendo, olha, no final esse Roma é esse poder que ia chegar aqui, que o profeta Daniel falou. Não é? E daí começa toda uma série de movimentos messiânicos no contexto da opressão de Roma. A gente vai ter isso, vai ser o início do primeiro século, de maneira bem marcante, né, essa situação. E vai ter as revoltas judaicas contra Roma, em 3 guerras, né, que vão marcando ali, e a situação vai se tornando mais... E Roma vai assumindo esse papel cada vez mais de um poderio contra Deus e contra o povo de Deus. Tá? E aparece isso na literatura rabínica e no Talmud, alguns rabinos também, essa parte. Tá? Agora, então essa é a pergunta com respeito a como judeus percebiam, né? Agora, como a igreja percebia. Então, aí é o nosso curso que nós fizemos agora. Hein? Quando, na medida que o conflito entre judeus e romanos se intensificava, os cristãos que surgiram como uma seita judaica, aqueles que tinham muita ligação com a seita continuaram, vai continuar por vários séculos ainda. Mas entre cristãos que não tinham, sobretudo a partir do 2º século, depois da Terceira Guerra, a revolta de Bar Kokhba, não é? Você vai ver cristãos cada vez se distanciando mais dos judeus e desenvolvendo aquele que foi o objetivo do nosso estudo na outra temporada, não é? Que é a leitura do supersessionismo. Israel foi rejeitado por Deus, Israel não é amado por Deus, Israel só existe agora para ser objeto da ira de Deus, do juízo de Deus, até o final dos tempos, para mostrar como que o indivíduo que não acredita em Deus vai ser com ele. Hein? E a igreja agora é o novo Israel, o Israel espiritual, o Israel de Deus, e tomou o lugar dele ali. Israel é tolerado, mas não apreciado e não respeitado. E muitas vezes nem tolerado é. Aí você vai criar todas essas questões ali, né? Durante a Idade Média vai ser um terror, você vai ficar reduzido muitas vezes, vai ter lá, vem a Páscoa, aí começam as acusações, mataram uma criança cristã para poder beber o sangue dele, os rebeldes de sangue aí vão matar muita gente lá, entrar no bairro judaico, matar muita gente, né? E fazer coisas, não é? As pessoas não veem a situação de quanto que isso se tornou tão... Na nossa língua portuguesa, quando alguém faz alguma coisa ruim, nós normalmente usamos a expressão judiar. Não judia não, mas que judiação?
E é tão comum isso que a pessoa nem percebe que isso é uma expressão de preconceito profundo. Quer dizer, fazer algo ruim é agir como judeu, porque judeu só faz coisa ruim. Só faz coisa ruim. Então você está agindo como judeu, você está judiando. Ai que judiação, quer dizer, um ato semelhante aos dos judeus. Hein? Então, e daí quando chegava a Páscoa, você tinha esse malhar o Judas, fazer um boneco lá e bater nele. Mas esse Judas, na cultura católica medieval e cultura católica até hoje, mas muitos católicos nem sabem disso, representa o judeu. Você vai malhar o judeu. E alguns o faziam simbolicamente com boneco, e os outros faziam literalmente indo lá e malhando mesmo. O judeu de carne e osso, vivo, de sangue, não é? A ele, a sua família, seus filhos, não é? Para poder vingar a morte de Cristo. Porque eles são esse crime do deicídio é a maior acusação dentro do cristianismo contra o judaísmo. Vocês mataram a Deus, então nós somos instrumentos de Deus para vingar. E isso vai chegar a tal ponto que até os nazistas vão usar esse tipo de pensamento para justificar suas ações agora na Segunda Guerra, no Shoah. Hein? E isso é patente, é histórico, você vê isso. Hein? Que todo este ódio que foi crescido, etc. Né? E isso faz parte de uma visão religiosa, uma visão que vai tomar lugar da visão bíblica. E foi isso que nós vimos lá. Né? E, infelizmente, está ligado também com esse poder que atuou através de tantos séculos aí. Né? Professor, Tipo, tá bom? tem mais uma aqui. Eu não vou conseguir fazer todas, tá, pessoal? Que são muitas. Eu vou fazer mais uma por causa do tempo aí. Depois o resto o pessoal vai resolvendo aqui. Tem uma outra que chegou aqui. Ela diz assim, ó, diferentemente da indicação de que o chifre significava uma entidade, a expressão Santos do Altíssimo aponta uma noção pulverizada, aleatória, envolvendo grupos diversos, de origens diversas, ou seria mesmo algo individualizado? Não sei. Olha, Quer que uma... né? Sim, é uma Deu para pergunta entender? muito boa ali. Tá. Você vê, bom, as entidades em si, nós temos bastante unidade. Né? Você tem, será um rei ou reino. Então, o próprio texto já mostra uma unidade já bem unificada. Tá? Agora, os santos do Altíssimo aparecem aqui de forma realmente plural e você tem ligado a questão do povo. Sabe que no texto de Daniel diz, levantará contra o teu povo, o príncipe do teu povo, sem dúvida, os santos do Altíssimo aqui, em contexto de Daniel, representam Israel. Tá? Isso aqui, sem dúvida alguma. Mas, por que também seria? Mas seria só os judeus? Por que colocamos, por exemplo, aqui outras pessoas também? Porque dentro dessa visão bíblica, você sabe que Israel, na verdade, desde o início, sempre é um catalisador na humanidade para trazer a humanidade até Deus. Isso desde o princípio. Abraão diz, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a tua casa, vai para uma terra, abandona a tua família, vai para uma terra que eu te mostrarei. Hein? Te farei uma grande nação, te engrandecerei o nome, humanidade, Israel. Mas em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, isso é bem claro ali. O chamado de Abraão não é um chamado para a constituição de um povo somente sem ter implicações para toda a humanidade. É um povo e implicações para toda a humanidade. E isso aparece através de todas as escrituras. Todas as escrituras. Deuteronômio 4 diz, guardem esta lei, diz Moisés para Israel. Por quê? Porque esta lei será a tua sabedoria diante do olho de todas as nações, que vão dizer, que povo sábio é este? Que povo entendido que tem um Deus tão próximo deles, em leis tão sábias? Diz. E qual que é o resultado disso? Nações irão temer o Deus de Israel, através do testemunho deles. Tá? Quando foi inaugurado o templo de Jerusalém, na oração de Salomão, ele diz, Senhor, ouve a oração dos teus filhos quando orarem virado para este templo. Ouve e perdoa quando transgredirem. Hein? Perdoa. Mas daí ele continua. E também o estrangeiro, que não for do teu povo. Quando ele orar, vier a este templo te adorar, orar aqui, orar voltado para cá, Senhor, ouve a oração desse estrangeiro. Isso é 1 Reis, capítulo 8. Diz lá. Por quê? A fim de que todos os povos da terra te temam, como te teme o teu povo de Israel.
Então, está lá, bem claro ali. Você vê, por exemplo, através dos profetas, ele vai falar, olha, vocês são meus, mas os outros são meus também. A Bíblia começa, lembra, a Bíblia começa com Deus que criou toda a humanidade. Ele tem uma aliança com toda a humanidade, através de Adão e através de Noé. Por isso, até na tradição judaica, os outros pessoas que não são de Israel são chamados os filhos de Noé, que têm um pacto com Deus. E são considerados filhos de Deus também, né? Então, essa noção é uma questão bem clara na Bíblia de que existe sempre esse aspecto bem universal também. Existe particular e universal. E isso é sempre presente em todo o texto bíblico. O caráter particular, que não pode ser negado, a ligação de Deus com Israel, isso é particular, isso é específico. Mas o aspecto universal, que essa ligação particular leva também uma relação universal. Desde em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tá? Então, por isso, nessa leitura, Daniel aqui está bem voltado aqui sem dúvida, ele é parte do povo de Israel, ele é um judeu, está no exílio babilônico, existe a referência ao seu povo, mas é curioso ver que próprio Daniel ele interage com Nabucodonosor para levar Nabucodonosor a temer a Deus. Então, ele é próprio indivíduo, ele está com isso, olha, Deus quer o Senhor, interessante, rei, tema, né? Então você tem toda essa experiência particular e universal. Tá? E não o problema do cristianismo, quando trata com respeito ao povo de Israel, eles negam o particular para poder exaltar o universal. E o problema de outros diz, não, eu vou enfatizar o particular e eu vou negar o universal. Os dois são sempre presentes no texto bíblico, de Gênesis até o último dos profetas, e também no Novo Testamento. A pessoa às vezes lembra que nós estudamos ali, na nossa palavra, para aqueles que acompanharam, né? Você tem aquela parábola do bom pastor. O cristão gosta muito dessa parábola. Jesus é o bom pastor, eu sou a ovelhinha dele. Certo? Certo. Mas na visão de Jesus, quando ele conta essa parábola, ele diz, eu sou bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Diz, eu dou a vida para as minhas ovelhas. Eu vou, eu entro, eu saio, eu luto contra feras, contra eles. E diz, aí quando ele chega mais adiante, ele diz assim, eu tenho ovelhas que não são deste rebanho. A mim importa buscá-las. Ora, se tem ovelhas que não são de rebanho, quem são estes? São os não-judeus. Então, na parábola do bom pastor, quase toda ela é sobre Jesus com respeito a Israel, não os gentios. Nada a ver. Ele está falando de si com relação ao povo de Israel. Ele diz, é o particular. O rebanho do Senhor, ele diz, para mim, o rebanho, para ele, é Israel. Agora, eu vou cuidar das minhas ovelhas aqui, mas eu vou também chamar outras ovelhas que não são desse rebanho. Importa chamá-las a fim que tenham um rebanho e um só pastor. E no Novo Testamento, esse um rebanho e um pastor é a vinda dos gentios para fazer parte da comunidade de fé que Deus utilizou para estabelecer através de Israel. Não é de fora. Paulo diz, vocês que eram estrangeiros, não pertenciam à comunidade de Israel, agora vocês foram aproximados, fazem parte, são considerados filhos. Então é interessante isso, é particular e universal, tanto na Bíblia hebraica como no Novo Testamento também. Sempre é, porque esta é a teologia bíblica. Né? Então isso é importante. Portanto, eu creio que os santos do Altíssimo envolve tanto particular como universal. Todo aquele que procura fazer a vontade do Eterno, segundo o que está escrito na Torá, na palavra de Deus, no Tanar. Okay? Então, estes são os santos do Altíssimo, e em momento nenhum eles são negados através de todas as Escrituras. Tá? Mas lembre-se, nós temos de manter o particular e o universal. E por isso, essa visão bíblica, ela nos permite, e eu creio isso ser muito importante, um diálogo entre todos os filhos de Deus, porque você reconhece o valor do particular e reconhece o valor do universal. Enquanto nós não reconhecemos isto, a gente desrespeita e desconsidera o outro, despreza. A gente vê o outro como uma ameaça. Por isso a igreja, através da Idade Média, sempre via Israel como uma razão
que ela tinha de resolver o problema de Israel. Como é que eu posso ter Israel existindo se eu sou o novo Israel? Então, ela tem de acabar com Israel, hein? Com aqueles que são judeus israelitas, que não são parte do meu Israel. Hein? Por quê? Porque você não tem essa visão do particular e do universal, e não tem, portanto, essa interação entre eles que existe em todo o contexto bíblico. Né? Tudo bem? Márcio, tem alguma com você aí? Eu tenho várias aqui, mas pelo tempo, professor, não vai dar aqui. Não, por enquanto não. Acho que tá. Não tem mais nenhuma aqui, não. Roger, o que nós podemos fazer um pouco, se nós fazemos assim, porque a parte da próxima ela é mais curta, tá? Porque nós temos uma visão ali. Vocês podem guardar e na próxima ali nós começamos respondendo várias das perguntas que ficaram, ok? Tá. E que vocês julgarem aí que sejam necessário, importante responder. E aí dedicamos aí um pouco, uns 20 minutos para isso, meia hora, e depois acho que na outra, em meia hora, 40 minutos, nós resolvemos a situação do outro ali, tá bom? Olha, uma última que é curtinha, pastor, só para finalizar, essa é curtinha, então acho que dá para fazer, é do Carlos até. As unhas de bronze e os dentes de ferro do animal inclassificável podem ser representações de Grécia e Roma? É uma pergunta interessante, porque aparece, né? Nós temos lá o ventre, o quadril de bronze, depois os pés de ferro, né? E o quarto animal ele tem dentes de ferro e unhas de bronze. Tá? Isso. Eu acho que, uma parte, está ligado com a questão do militar, porque bronze e ferro estão ligados muito com o poderio militar. Hein? A ênfase no Império Romano era o ferro, não? Mas você tem também, o que nós vemos aqui, lembra que a estátua é uma. Então, apesar de reinos diferentes, uma realidade ela é única. Existe inter-relação entre eles. Porque quando a pedra destrói a estátua, não destrói só os pés, como se o resto já era passado. Ela destrói toda a estátua, até a cabeça de ouro, que já tinha deixado de existir há muito tempo. Mas, assim, na visão profética, nós temos aqui o chamado o reino dos homens, que tem a cara de Babilônia, que sempre no contexto bíblico é a humanidade unida em rebelião contra Deus. Tá? E isso vai ficar muito forte na literatura hebraica e bíblica, onde Babilônia não representa somente a Babilônia histórica, mas Babilônia representa Babel, né, que é a humanidade que se torna independente de Deus, que quer estabelecer o seu reino, né, em oposição ao reino de Deus. Então, existe sempre relação, sim, Roger. Eu creio que nós não podemos, inclusive, se nós formos pegar aí, o Império Romano, nós chamamos isso da cultura greco-romana, ela vai adotar a cultura grega e etc., em muitos aspectos, de maneira profunda. Né? Não simplesmente uma maneira. O pensamento, a forma de pensar, a forma de... Ela tem a sua contribuição romana, mas ela é uma mistura, e nós chamamos hoje de cultura clássica, né? Cultura greco-romana, é o clássico europeu, né? Que a influência dela é gigantesca na história da humanidade. Hein? Então, eu acho que existe sempre uma ligação, não é simplesmente o outro animal, né? Ele chega e aqui acabou com o outro. Né? E, não, existem ligações entre eles, esses quatro animais que saem do mar. Tá? Vai haver conflito entre eles no capítulo 8. Até aqui não tem conflito, nenhum ataca o outro. Tá? Eles só saem todos do mar. Tá? Mas nós vamos ter um conflito aberto entre o carneiro e o bode no capítulo 8, onde o bode destrói o carneiro. Tá? E o pisoteia e acaba com ele. Mas aqui nós não temos esse contexto de conflito, nós temos animais que surgem do mesmo contexto, que no capítulo 2 é uma mesma estátua. E no juízo que nós vamos ver, vai ver que os animais estão todos presentes ali, não é só o quarto animal e o chifre. Estão todos eles presentes no juízo. É uma coisa interessante que nós temos de estudar e analisar no juízo disso. Aos demais foi dado na prolongação um tempo. O que é isso aí? Tá bem. Bom, professor, primeiro, obrigado aí pela aula aí. A turma tem gostado bastante e tem elogiado muito. Obrigado àqueles que assistiram aqui, que estão assistindo nos canais também. Tanto do Centro de Estudos Feodor Meia, quanto pelo Facebook. Não sei se o canal do Sérgio hoje também está aí. E obrigado aí por todo mundo que esteve conosco aí.